Conta-se que em algumas tribos xamânicas, quando a pessoa ia até o xamã reclamar, por exemplo, que estava depressiva, não estava encontrando sentido na vida, que tinha adoecido ou que estava vivendo ali uma sucessão de problemas, antes de fazer qualquer tipo de atendimento espiritual, o xamã fazia 6 perguntas para aquele que buscava o seu apoio, buscava ali a sua orientação. E eu vou apresentar essas 6 perguntas para vocês e depois fazer uma reflexão em conjunto, tá bom? As 6 perguntas são essas. A primeira pergunta que o xamã fazia: quando você parou de dançar? Quando você parou de dançar? Quando você parou de movimentar o seu corpo? A segunda pergunta: quando você parou de cantar? Quando você deixou, de cantar, ainda que errado, uma música que você gostasse? Quando você deixou de cantar enquanto tomava banho no chuveiro? Quem não gosta de cantar debaixo do chuveiro, né? Quando você parou de cantar? Quando você parou de acreditar? Quando você parou de acreditar na missa, em Deus, no culto evangélico ou nas orientações dos espíritos do terreiro que você ia? Quando você deixou de acreditar na vida? Quando você deixou de acreditar no mundo espiritual? Quando você deixou de acreditar que você não importa? Quando você deixou de acreditar que o outro não importa? Quando você deixou de acreditar que a vida não importa? Quando você deixou de se encantar pelas histórias? Quando você parou de gostar de ouvir anedota? Quando você parou de acreditar nas histórias de pescador, nas lendas urbanas? Quando você parou de se encantar pelos filmes de comédia, pelos filmes de ação, pelos filmes de aventura? Quando você parou de se encantar pelas histórias? Quando você parou de silenciar a sua mente? Quando você deixou de ficar quietinho observando o canto dos pássaros, de ficar olhando a lua imóvel e começou a sempre colocar som e ruído na sua mente? A todo tempo no Instagram, a todo tempo nas redes sociais, a todo tempo na Netflix, a todo tempo na festa, na balada. Quando você parou de aproveitar o silêncio? Sabe? O silêncio ali de observar a lua, o silêncio de ficar numa rede, o silêncio. Quando você parou de silenciar a sua mente e só deixa ela e vive pensando e pensando e pensando? E a sexta pergunta é: quando você parou de amar? Quando você deixou de amar? Quando você deixou de cuidar do seu casamento, do seu namoro? Quando você deixou de amar sua mãe? Quando você deixou de amar seu irmão? Quando você deixou de se amar? Quando você deixou de amar a Deus? Quando você deixou de amar? Por que você deixou de amar? Essas 6 perguntas, elas são tão profundas e eu poderia, assim, fazer um vídeo sobre cada uma delas, sobre cada camada, né? Mas a reflexão que eu quero causar com vocês aqui é o seguinte: eu sou terapeuta e na condição de terapeuta e na condição de sacerdote, eu percebo que a maioria das pessoas hoje, elas estão doentes. E essa doença, eu não digo só do ponto de vista físico, eu digo também uma doença do ponto de vista emocional. As pessoas, elas vivem uma vida insalubre. Elas, às vezes, comem demasiadamente, elas dormem demasiadamente, elas trabalham demasiadamente, elas até têm muito mais condições e acesso, por exemplo, que os pais delas tinham. Hoje é claro que a qualidade de vida que a maioria das pessoas tem acesso é melhor. Hoje uma criança vive melhor do que um imperador no passado. Uma criança hoje em dia, de classe média, ou às vezes até menos, tem acesso a comidas que o imperador não tinha, tem acesso à cultura que o imperador não tinha, tem acesso a lazer que o imperador não tinha. Eu tenho uma qualidade de vida muito melhor que a que os meus pais tiveram na mesma idade que os meus avós, os meus bisavós, e eu acredito que isso também, de modo geral, se aplique a você. Agora, a qualidade de vida que nós temos hoje, ela é uma qualidade para fora. Nós temos coisas, acesso a coisas. Mas a qualidade de vida íntima e interna, essa está cada dia pior. Sabe por quê? Hoje em dia, por exemplo,
Nós perdemos valores, por exemplo. Sabe festa de interior? Vocês já foram em festa de interior? Agora, nessa época do meio do ano, tem muitas festas aqui em Minas, né? Nesse estilo. Aquela coisa assim, onde as pessoas iam pro forró, onde as pessoas, por exemplo, contavam histórias, contavam anedotas, as pessoas se reuniam à beira da fogueira para conversar. Você tem toda aquela parte folclórica que acabou. As pessoas taxam, né, taxam essas coisas como se fosse algo primitivo, algo pequeno. Não, essas coisas dão sentido à vida. O homem, há milhares de anos, ele conta histórias e ele se encanta com essas histórias. Nós, hoje em dia, perdemos a capacidade de nos encantar. A dança e a música, elas surgiram como diversões coletivas. Hoje em dia, todo esse sistema do capital que nós vivemos fala que música é um mercado. Música e dança virou um mercado. Ou você canta maravilhosamente bem, ou então música não é para você. Música é para todo mundo, dança é para todo mundo. A dança e a música foram criadas como expressões artísticas individuais, como momentos assim de lazer, de descontração. O corpo não se movimenta, a mente pensa demasiadamente. Hoje em dia nós temos um processo de hiperestímulo. Né? Nós temos as redes sociais, nós temos acesso cada vez maior à música, né? Nos streamings. Então você tem Netflix. Eu vou dar um exemplo de mim. Eu tenho Netflix, Amazon Prime, Globoplay, Star Plus, Disney Plus, o próprio YouTube. Né? Então nós temos várias. Se você quiser, você sempre tem alguma coisa para você ver. Sabe? As músicas, assim, cada hora você tem lá o Spotify com playlists, assim, intermináveis de músicas. A sociedade diz, né, que você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, tem que fazer curso, tem que se movimentar, e tem mesmo. Mas de repente você chega num momento onde você tem tanta coisa do lado de fora roubando a sua atenção que você já não tem mais vida interior. Os filósofos usam uma expressão que é o divinos ócios. O que é o divino ócio? É o momento que você está em ócio, que você está parado, mas que você está fazendo trabalho interno. Você está nesse mundo para muito mais do que apenas viver, pagar conta e estudar. Você está nesse mundo para se melhorar enquanto indivíduo. Independente das diferenças religiosas que nós possamos ter, né, a multiplicidade de interpretações do que é a vida, uma que costuma ser algo recorrente é a ideia da evolução, que nós estamos aqui para aprender, para amadurecer, para evoluir. Só que se a gente continua nesse fluxo excessivo, né, da cultura, do externo, a gente acaba matando esse interno dentro de nós. Se você não tem tempo para silenciar sua mente, as pessoas chegam para mim e falam, eu não consigo parar de pensar um segundo. A meditação é para isso, gente. E eu sei que meditar traz para nós a ideia da meditação horas e horas, e não. Meditar dá um descanso para a mente. Você pode meditar com as pernas para cima, sentado no sofá. Você pode meditar respirando, né, antes de responder aquela mensagem no WhatsApp. Então, assim, a gente entende que às vezes o problema não está numa magia que foi feita contra você, não está numa demanda. O problema muitas vezes está em que você vive uma vida doente, você vive uma vida insalubre. Às vezes não é encosto, às vezes é só você vivendo uma vida que não é humana, sabe? Que está te diminuindo a um algoritmo, a uma audiência nas redes sociais, onde você deixa de ser um ser humano complexo e passa a ser, assim, um número, sabe? Num vídeo, um número, um comentário, um número de seguidores que você tem. Você deixa de ser um indivíduo complexo e se torna um adepto de uma religião. Você deixa de ser um indivíduo complexo e se torna um bode, um gado eleitoral. Você deixa de ser um indivíduo complexo e se torna só um corpo para ser aproveitado ali durante o ato sexual sem humanidade, através dos aplicativos de pegação. Você consegue entender o quanto isso tudo vem nos diminuindo na nossa condição humana e isso nos adoece. É por isso que cada vez mais as pessoas estão depressivas, ansiosas, sabe? Cada vez mais as pessoas estão mal por todo esse excesso, esse superestímulo de processos em contrapartida dessa falta de... Como é que eu posso transformar isso em palavras? Essa falta daquilo que é natural, como dançar, cantar, acreditar, amar, silenciar. Eu sou doido com mitologia grega, sempre gostei de mitologia, desde criança eu gosto, ainda hoje eu gosto muito.
E é claro que quando você se vai evoluindo, crescendo, estudando, né, principalmente no meu caso, né, como terapeuta, como espiritualista, como sacerdote, você vai enxergando as coisas de uma forma diferente. Na mitologia, nós temos Gaia, né, que representa a mãe natureza, e nós temos Urano, que representa o céu. Né? E Urano, ele força Gaia, né? Ele violenta Gaia, ele machuca Gaia, forçando ela ali a manter relação. E fica por isso mesmo, aos olhos profanos, aos olhos desatentos, é só aquilo ali. Só que aquilo ali é um simbolismo. Urano é o símbolo da cultura. Urano é o símbolo da mente, é o símbolo da civilização, da cultura. Gaia representa aquilo que é natural. Quando Urano violenta Gaia, você está dizendo o seguinte, que muitas vezes a cultura violenta aquilo que é natural. Então a cultura, né, por exemplo, essa cultura de massa que nós vivemos, ela violenta o nosso indivíduo. Essa cultura que a gente vive hoje em dia, ela que comercializa tudo, que tudo vira um comércio, te tira direitos básicos, como dançar, como cantar. Não que alguém te proíba de fato de cantar ou dançar, mas se você não tem o talento, se você é desengonçado, nem tenta. Se você erra a letra, nem canta. Eu não estou dizendo que qualquer um pode ser um superstar, mas eu estou dizendo que cantar e dançar é para qualquer um. Porque é nosso, é uma dádiva, é nosso, é nossa arte. Isso aqui é só para dizer o seguinte, se você está mal, como a gente vem falando, pergunte-se para si mesmo. Quando você parou de dançar? Quando você parou de cantar? Quando você parou de acreditar? Quando você parou de encantar com as histórias? Quando você parou de silenciar a sua mente? E quando você parou de amar? Reflexione nessa mensagem e comenta aqui nos comentários o que vocês acharam. Muita luz e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!